Então, invariavelmente, temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de toda parte, incompletude, regiões de prova e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no além-túmulo. É natural que assim o façamos, de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal, em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza, em vez de alcançarem no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem. Então ele está falando um pouco aqui, né, que ele já vinha falando, né, daqueles espíritos ainda endurecidos, né, que eles obrigatoriamente eles vão encontrar mais dificuldades, né, sofrimento, vão sentir muito em provas e em purgação, porque eles ainda não conseguem se libertar dessas amarras mais inferiores, né, que os ligam à terra, e por isso eles vivenciam mais dor, mais sofrimento, e isso é uma coisa que é inevitável pela esfera vibracional em que eles vivem, né? E em contraponto ele coloca os mundos felizes, né? Que no momento em que se modificar essa forma de pensar, de viver, de se associar com as energias do universo, a gente tende a descobrir, né, como diz aqui, as palavras próprias para traduzir a beleza e a harmonia que neles existem, né, não fazem parte do nosso vocabulário, né? Então, quando a gente conseguir transpor essas barreiras que nos mantêm ainda mais voltados para a nossa inferioridade, conseguimos nos abrir, nos expandir para o que está diante de nós, a nossa existência passa a ser cada vez mais feliz, cada vez mais completa. Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas de tonalidades incomparáveis. Nasceres e pores do sol, portadores de luzes em tons indefiníveis. Jardins e nascentes de água cristalina em jorros intermináveis. Flores em festões multicoloridos e perfumes suaves, penetrantes. Educandários e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios modelares, que deverão inspirar as futuras construções terrestres, conforme já vem acontecendo. Galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. E aqui vale lembrar quando ele diz, né, que deverão inspirar as futuras construções na Terra, né? É uma coisa que a gente já falou algumas vezes, né, que tudo que a gente tem aqui na Terra, né, que a gente vivencia e, digamos assim, até pode curtir nesse momento nosso encarnado, é uma cópia mal feita do que existe na espiritualidade. E quanto mais alto o nível que a gente for conseguir atingir, mais perfeito e mais maravilhoso funcionam as coisas, né? E quando a gente diz que aqui é uma... Oi, diga. Conforme você vai melhorando, você vai tendo imagens, você vai ouvindo sons. O que é isso? O que é isso? Como assim? Por exemplo, você vai se interligando
com a espiritualidade e vai melhorando, por isso você tem acesso a algumas imagens e sonhos. E, por exemplo, no dia que a gente fez na terça-feira à noite, quando o Ismael começou a falar, eu vi nitidamente alguém dizer obrigado. E Assim, só tinha ele. entendi agora. É assim, conforme a gente vai mudando a nossa forma de encarar o universo ao nosso redor, a gente começa a perceber mais coisas. É assim, vamos voltar à analogia da escola, costumo usar muito. Conforme você pega um tema que você não conhece, não entende, começa a aprender sobre ele, a vivenciá-lo, você começa a perceber coisas que você relacionadas àquele tema que você não tinha percebido antes. Você começa a entender melhor e você começa a captar melhor aquele ensinamento. Isso mais ou menos funciona com a gente. Conforme você vai mudando Vibração? tua vibração, o teu estado vibracional, você costuma, você vai percebendo mais coisas. Imagina que você tem um rádio, mas a tua antena de recepção é pequenininha. Você consegue pegar algumas coisas e outras não. Se você trocar para uma antena maior, mais potente, você já começa a pegar outras estações. Então é mais ou menos assim, conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo a lidar com aquilo, você começa a ter acesso gradativamente a níveis que você não conseguia acessar antes. Mas e se você não acha que você está evoluindo? É tudo um processo. Lembra de ontem aquela história da espiral que sobe e Sim. desce, mas nunca para de subir? Então você às vezes tem nítida sensação que você está na descida. Mas na verdade você está na descida naquele momento, mas no geral você nunca para de subir, de ascender. Eu tô falando porque ontem eu tô aqui no Eduardo, né, o irmão da Lili. Ah, E aí, ontem, a gente veio aqui porque o Tomás estava indo embora, tal, não sei o quê. E aí eu estava dormindo e vi uma pessoa passar, mas não era nenhum dos dois. Tava eu e Lili deitada e Eduardo e Tomás se preparando pro Eduardo, pro Tomás sair. Aí eles saíram, que o Eduardo foi deixar o Tomás no aeroporto. E aí eu acordei depois e vi alguém sentado no meio da sala, só que a sala do Eduardo não tem cadeira, a mesa que tem é essa que tá no canto aqui. Eu olhei e falei, o Eduardo já chegou, mas é engraçado, ele sentado lendo aqui no meio da noite. E voltei a dormir, daqui a pouco eu escuto o Eduardo chegando do aeroporto. Eu falei, ué, que porra é? Aí eu falei, caraca, eu tô vendo alguém aqui que não existe. E eu nunca vi ninguém, né? Agora que eu tô começando a ver gente. sim, mas I see dead people. sim, exatamente. Mas, mas você tá, né? Aquele processo todo, né? Que tem deixado até o Ismael maravilhado, né? Você tá num processo de desenvolvimento mediúnico, né? Como ele mesmo, né? Já falou até contigo, né? Muito bacana, né? Isso é gradativo. Você, à medida que você vai se equilibrando, você vai tomando contato com a tua essência, com o teu estado vibracional mais equilibrado, você tem essa capacidade de perceber mais detalhes, né, da dimensão ao teu redor que a maioria não percebe. Então a tendência de você ver isso não está relacionada diretamente a teu grau evolutivo, Ah, ok. mas sim a melhora do teu equilíbrio, né, com a tua harmonia vibracional. Então você começa a ter mais tranquilidade para ver isso e não fugir, em querer bloquear. O que acontece normalmente com as pessoas quando começam a descobrir isso? A maioria começa a rezar para não acontecer mais, quer fugir, pede que nunca aconteça, vai procurar alguém que faça aquilo parar. Esse é o normal. À medida que vai se adquirindo conhecimento, compreensão sobre todo esse processo, você começa a perceber que isso é natural. E se você entende que você é um ser espiritual e está em contato com o mundo espiritual constantemente, isso para de se assustar. E na hora que você para de se assustar com isso, você vai dissolvendo os bloqueios que você criou quanto a isso. E a coisa fica mais fácil.
Então você vê as pessoas e tal, aquilo não te assusta. Então você vai ver coisas que você vai achar sem nexo e vai ver coisas que talvez te angustiam um pouco. Isso vai depender de quanto a espiritualidade que te acompanha vai usar a tua capacidade, né, para os trabalhos que necessitem serem feitos, né, que elas saibam que você pode participar. Mas aquela coisa, Sônia, se aparecer uma criança lourinha de olhos azuis, linda, radiante, e um bicho medonho olhando para você, é a mesma coisa. Eu vou olhar pro bicho, vou me preocupar com a criança, deixar a criança de lado e vou cuidar do bicho. Pois é, eles vão usar qualquer coisa que você veja, a espiritualidade está te mostrando porque sabe que você vai dar conta. Mesmo que no Mas, início você se assuste ou tenha medo. Mas se eles medo eu não colocaram tenho. no caminho, é porque eles A minha, sabem que você dá conta. meu questionamento é o que, que eu faço com isso? Eu não estou fazendo nada. Eu acho que eu não estou fazendo nada. Só olhar e dizer, legal, oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Esse aqui é Conversa. meu questionamento. Bom, Conversa. eu tava pensando que era uma pessoa, depois é que eu vi que não Não era. é. Conversa. Você pode perguntar, pode pedir para se identificar, pode perguntar o que está fazendo ali, o que precisa, se ele está precisando de alguma coisa. E tudo isso você vai fazer. Antes de Consciente. tudo, tu viu isso? Não, consciente sim, mas ligada, muito ligada ao seu guia espiritual. Você viu isso? Primeiro chamou Solange Linha, aqui comigo. Ok. Muito obrigado. Eu sinto muita diferença conforme a gente vai estudando, Solange. Conforme você vai estudando, até as leituras, você presta atenção, você fica mais sensível, você pode ler várias vezes, mas aquele pedaço que você leu, você começa a interpretar diferente. Isso conforme você vai estudando. Então, o que o Silvio falou, você vai se adaptando, você vai melhorando, não sei o quê, e você vai tendo capacidade de tudo isso. Nem se preocupe, você vai tirar de letra. Muito obrigado. Mas é conforme vai estudando, conforme você vai aprendendo. O Silvio mandou uns livros para mim, eu estou começando a ler. É conforme seu aprendizado, vai vindo gradativamente, você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Não que você necessariamente preciso doutrinar, sei lá como é que fala, preciso conversar, fazer alguma... Calma, que aos pouquinhos você vai sabendo que dentro de você vai aparecendo o que você tem que fazer. Mas tem que estudar, né? Tem que estudar, senão não adianta. A gente fica desesperado, né? A Glaucia falou uma coisa que é muito importante. O doutrinal, não sei bem como se fala. Isso, para mim, foi um deslize que no passado se cometeu, a história de doutrinador. Porque doutrinar é você querer transformar o outro naquilo que você acredita que é certo, que é o caminho que tem que ser seguido. Isso já foi até um pouco abandonado, né? As pessoas mais novas que já abriram mais a mente não usam mais isso, né? De doutrinador, porque o doutrinador é uma coisa muito forte e impositiva. E a gente fala tanto de amor, e no amor você não pode impor nada. Se é para fazer com amor, você não tem que impor nada a ninguém. Então a gente vai conversar e estar aberto a auxiliar no que for possível. E não querer transformar o espírito que está ali na tua frente no que você acha que é o caminho correto. Porque o nosso achar muitas vezes está numa direção bem diferente da verdade que tem. E tu falou uma frase, né, do filme, né, O Sexto Sentido, né, I See Dead People, que se você lembrar do filme, ele começa vendo as coisas sem entender nada. E depois ele vai compreendendo que ele não tinha realmente grandes coisas a fazer. Era só estar ali à disposição daqueles espíritos. É verdade. Então é aquilo que o Ismael também fala muito, né? Às vezes eu falo também. Tem muitos filmes que a gente vê que assim que não tem assim, na verdade, nenhum conteúdo espírita, né? É um filme normal.
Mas se você parar para analisar, é cheio de lições. São filmes que você vê assim depois. Pô, é óbvio que essa obra aí foi intuidíssima pela espiritualidade. Porque mesmo que isso não tenha nada a ver com nenhum aspecto de religiosidade, de espiritualidade, tem aspectos ali que você... Poxa, isso aí eu leio num livro espírita tranquilamente. E muitas das informações estão sendo trazidas, principalmente nesse momento de transição planetária, dessa forma. São livros, filmes, seriados, porque é o que as pessoas assistem. E não sei quantos bilhões de pessoas que existem na Terra, quase a totalidade delas não tem nenhuma preocupação espiritual. Então, se você botar uma coisa, um filme, alguma livro, alguma coisa, já com esse rótulo de encontrar espiritualidade, ele vai ser já rechaçado de imediato. Mas se é uma coisa sem assim nenhuma presunção, nenhuma proposta clara, as pessoas assistem, se divertem e muitas vezes ficam refletindo sobre aqueles momentos. Assim, mas o herói foi tão bonzinho naquela cena. Poxa, ele fez um troço tão legal naquela outra. E aquilo vai reverberando. E quando você para analisar, você vê que são ensinamentos profundamente espiritualizados, que estão vindo a toda hora. Das formas mais assim inusitadas. Laboratórios de planejamento de projetos relevantes com o objetivo de serem realizados descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmos, trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe. Encontros enriquecidos de sabedoria com debates e conversações superiores sobre a vida e a sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao mundo da humanidade, ao futuro da humanidade feliz. Todo aquele está colocando coisas que vão, quando o mundo melhorar, isso vai ser natural, né? Então as coisas vão mudar, né? Então as coisas começam a ser mais maravilhosas, né? E isso é uma das coisas que inconscientemente nos estimula a querer encontrar esse mundo melhor, porque a gente tem lá no íntimo da gente a certeza de que as coisas vão ser melhor. Espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosa indumentária vibratórias para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão. Dramas e jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas, em que os livros são portadores das imagens dos que os escrevem e trazem-nos de volta, incluindo as suas emoções. Videotecas e imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser e sua conquista interior. Nem sempre ao alcance de todos. Recintos onde se encontram arquivadas as experiências transatas dos habitantes locais, a quais somente têm acesso aqueles que atingiram expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desempenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos.
A vida é um hino de magnitude imensurável, homenageando o Criador. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante o sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos, em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte, apresentando-se de acordo com os níveis de evolução de cada ser e de cada comunidade, como a essência da vida, fundamental para preservar o espírito imortal. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas falavam-nos de emoções que ainda não vivenciáramos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós, totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tivéramos ocasião de sentir, sendo as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava à constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. Então aqui ele fala dos alienígenas, né, dos amigos marcianozinhos, né? É aquela coisa que a gente já tem aprendido até na vibração, né? Que a gente vai lá para o salão e a gente já sabe que tem grupos dos mais variados orbes do universo, né? Então, aqui a gente chama de alienígena, né? Aqui na Terra, né? São os alienígenas, como se fosse uma coisa perigosa ou inexplicável, né? E é uma coisa muito simples, são espíritos como nós, que estão traçando, né, a jornada evolutiva deles em outros planetas. E em momentos de grande necessidade do universo, essas falanges que trabalham em nome do bem, do amor, elas se unem. E como esse momento de transição planetária, que a gente sabe que não é só da Terra, mas que está envolvendo, no mínimo, né, a gente já sabe, todo o sistema solar, é super esperado, né, que espíritos dos mais diferentes homens venham para cá, né? Como ele diz aqui, os nossos amigos, os novos amigos alienígenas, né? E quando a gente começa a ter esse contato, aos poucos a gente vai aprendendo um pouco, né, digamos assim, da cultura deles, né? Das diferenças que eles apresentam para cada um de nós, não apenas em estágios evolutivos, mas na forma como eles vivem, né? E se apresentam pelas características do orbe onde eles estão de fato ligados, né? A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso, destituído de órgãos que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Podemos ver, numa das suas projeções mentais em nosso diálogo, o santuário de orações, deslumbrante, dedicado à exaltação e à gratidão a Deus, e onde se comunicam os guias da estrela de primeira grandeza, glorificando o Criador. Também a mim chamaram-se a atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar sem contribuir são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentias.